Queridos, olha, você que trouxe seu exemplar da Bíblia, pegue-o nas suas mãos. Vamos ao capítulo 5, no Evangelho segundo escreveu Lucas. No capítulo 5, você localize o verso de número 17. Esta é mais uma das casas em que Jesus ele entrou. Eu quero sempre frisar, todas as vezes em que tiver a oportunidade, de que estas 12 casas que nós falaremos aqui ao longo destas quartas-feiras, elas são apenas um referencial. Você deve saber que Jesus ele entrou em muito mais outras casas, em muitas outras casas. O apóstolo João, quando ele decidiu falar acerca dos feitos de Jesus, ele disse que se fôssemos contabilizar todos os milagres realizados por Jesus, faltaria papéis para todos os registros. Então, existem milagres que só a eternidade ela nos revelará. Então, estas são apenas um referencial para que a gente possa aprender aqui algumas lições. Amém? Capítulo 5, verso 17, isto, e aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Eu vou repetir isso. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E todos digam amém. Amém, gente? Há algumas semanas eu tive a oportunidade, bem antes de nós iniciarmos esta nossa série de ministrações acerca destas casas, de falar a respeito deste milagre em especial. Eu particularmente criei o hábito de quase que na maioria esmagadora das vezes me utilizar do relato destes 4 homens a fim de comunicar a vontade de Deus ao coração da igreja. Eu quase sempre me utilizo dos evangelhos para orientar a igreja, transmitir uma palavra ao coração dos irmãos, e eu sou assim apaixonado pela maneira com que estes homens, eles nos escreveram acerca da vida de Jesus. E é muito pertinente, eu poderia aqui utilizar o evangelho escrito por Mateus, ou até mesmo o evangelho escrito por Marcos, para falar-lhes um pouco acerca deste milagre. Mas o evangelho escrito por Lucas, ele é diferente dos demais, porque Lucas ele consegue entender a mente, ele consegue entender o sentimento daqueles que de certa forma estavam marginalizados, estavam às margens da lei. Ele consegue aqueles que foram rejeitados pela cúpula religiosa. Lucas ele é o evangelho dos rejeitados, o evangelho dos abandonados. É apenas em Lucas que nós encontramos algumas parábolas, como por exemplo a do bom samaritano, e precisamos considerar e refletir sobre estes textos a fim de compreender este evangelho. Eu quero aqui em algumas poucas palavras falar-lhes um pouco sobre quando a fé ela abre caminhos. Diga isso para o seu irmão: quando a fé abre caminhos. A fé é, sem sombra de dúvidas, o elemento
mais essencial para a caminhada cristã. Se eu colocasse o microfone na mão de qualquer um dos senhores e senhoras que me ouvem aqui nesta noite, eles pedissem para que me falasse um pouco acerca da fé, é possível que aqueles que são assíduos leitores da palavra evoquem o capítulo de número 11 da Epístola aos Hebreus e nos diga: ora, pastor, o que mais a fé pode ser senão aquilo que a própria Bíblia diz acerca dela? E o que a Bíblia diz? Que a fé, ela é a certeza das coisas que nós não vemos. A fé é o lado tangível, palpável do relacionamento com Deus. O poeta cristão, ele diz que a fé é a flor de luz no jardim da escuridão. Alguns de vocês talvez não vão gostar de ouvir o que eu passo a lhes dizer agora, mas mesmo não gostando, eu preciso que vocês entendam que é necessário para o amadurecimento da fé as muitas provações a que somos submetidos. Se a caneta que escreve a história da nossa vida estivesse nas nossas mãos, é possível que alguns de nós escreveria esta história em apenas linhas retas. Evitaríamos as depressões da vida, evitaríamos os transtornos da vida, evitaríamos os reveses da vida, porque afinal de contas, esse ambiente de comodismo e de conforto, ele é muito bom. Só tem um único problema: absolutamente nada acontece no ambiente de comodismo. E Jesus, munido desta informação, consciente desta realidade, ele decide, através da sua soberana providência, colocar-nos em situações onde a nossa fé é desafiada, a fim de nos tornar pessoas mais maduras, a fim de nos tornar pessoas mais convictas acerca da nossa fé. Hoje pela manhã eu estava lendo um artigo sobre a fé, e o autor, ele fez um comentário que me chamou muito a atenção. Quando é que nós percebemos que estamos nos tornando pessoas mais maduras na fé? É quando Deus não precisa ficar nos dando explicações acerca do que Ele faz. Não que Ele o precise, mas alguns cristãos, algumas pessoas desenvolveram o hábito de ficarem perguntando a Deus o porquê acerca de todas as coisas, quando na verdade aquele que é maduro na fé, aquele que tem uma fé convicta em Cristo, entende que todas as coisas que Deus faz em algum momento convergirão para o meu próprio bem-estar. Aqui vai uma frase daquelas que você posta no Instagram e marca o autor: todas as vitórias, elas devem ser atribuídas a Deus, e as derrotas a um propósito de Deus. Então, quando Deus, ele permite determinadas circunstâncias desagradáveis na nossa vida, o objetivo dele é amadurecer a nossa fé, e apenas isso. Por quê? Porque a fé é o elemento que nós utilizamos para nos apropriar, para nos apossar de todas as promessas que Deus, ele nos fez. E por que na introdução desta mensagem eu estou lhes falando sobre fé? Porque é o elemento mais evidente na história destes personagens. Como eu lhes disse, eu não vou aqui me ater aos aspectos culturais. Eu poderia aqui me utilizar de muitos artifícios para poder enriquecer essa mensagem, mas você precisa concordar comigo que, biblicamente falando, é um evento raro que está acontecendo aqui, entre aspas, porque o ministério de Jesus era um ministério basicamente itinerante. Jesus, entendendo que não dispunha de tanto tempo como eu e você temos, e também ele não possuía tantos recursos como nós possuímos, ele precisava otimizar o seu tempo da melhor maneira possível. E qual é a ideia de Cristo? Ele entende que a propagação do evangelho de boca em boca, de rua em rua, lhe daria a maior possibilidade de tornar a mensagem do reino conhecida de maneira mais célere, mais rápida. O fato de o evangelista Marcos e também o evangelista Mateus e também Lucas mencionarem que Jesus estava naquele dia em casa, é para nos fazer entender a importância desta reunião em especial. E como eu lhes disse, Jesus, ele não tinha tantos métodos quanto nós temos. No domingo passado, enquanto eu ministrava,
eu falei exatamente sobre isso. Eu me pergunto, se Jesus tivesse o aparato tecnológico que eu e você temos, o que ele não causaria neste mundo, neste tempo? Se naquele tempo, desprovido destes recursos que nós temos, ele conseguiu revolucionar o mundo da sua época, o que ele não faria nos dias de hoje? E eu penso que, de certa forma, quando Jesus ele diz que aqueles que nele crescem fariam obras maiores do que a dele, eu imagino que seria estar relacionado ao método, à maneira de execução, porque nós temos ao nosso dispor uma gama de recursos para tornar a mensagem do reino mais conhecida, propagar a mensagem do reino de maneira mais rápida. E é isso que está acontecendo. Naquele dia Jesus ele estava em casa, e a quem pertence esta casa? É a casa de Pedro. Esta é a casa de Pedro. E enquanto eu lia sobre esta informação, Deus ele abriu meu entendimento para algo muito precioso. No caminho que conduz outras pessoas a Cristo, ou a fim de nós trazermos pessoas para viver o que nós vivemos, uma das maneiras mais eficazes, olha, é abrir as portas da nossa casa. Isso aqui se tornou tão batido aqui para nós, que reiteradas vezes falamos sobre a importância de abrirmos as portas do nosso lar, para recebermos ali, não apenas a pessoa de Cristo, mas também aqueles que são carentes desta palavra. Mas é importante nós reforçarmos esta ideia. Homens e mulheres que foram chamados por Deus a fim de participarem da grande comissão, precisam se conscientizar de que as portas da casa aberta é uma ferramenta eficaz para que Deus possa atrair outros para o seu reino de luz. Só o pastor? Eu vou de novo. A sua casa, olhe para cá, é uma ferramenta que Deus pode usar para transformar a vida de alguém. Você pode dizer um amém por isso? Então olhe para cá, olhe para cá. Uma verdade que precisa ser dita, não obstante ao fato de abrir as portas da nossa casa, nós precisamos reunir pessoas ao nosso redor, entendendo que carregamos a palavra de Deus, para que eles se tornem participantes daquilo que nós temos. Em outras palavras, é nosso dever remover obstáculos que impeçam outros de se achegarem a Cristo. Vou de novo, gente. É nosso dever, é responsabilidade daqueles que foram chamados e transformados em discípulos, removerem os obstáculos, limparem o caminho para que outros possam se achegar a Cristo e ouvir a sua palavra. Então, quando nós, aqui, os líderes de célula, quando nós pastores, gritamos aqui deste altar, que você pode ser alguém que, usado por Deus para ganhar vidas, nós partimos deste princípio, que você é alguém que facilita o caminho de outros para chegarem a Cristo. Então perceba, Pedro tem consciência disso, e o que ele faz? Ele consegue levar Jesus à sua casa. E mais do que isso, ele consegue reunir pessoas para ouvir a palavra de Jesus. Falando assim parece ser fácil, né, pastor Gilberto? História falando assim, quando a gente ouve, ou quando a gente lê no texto que uma grande multidão se reuniu ali, a gente pensa que é assim, ó. Parece fácil. Não. Envolve esforço, envolve renúncia. Olha para cá, nós precisamos estar conscientes da realidade de dor que envolve levar outras pessoas a Cristo. Eu me pergunto onde eu estaria agora, neste exato momento, se alguém não
tivesse se disposto, aberto mão do seu tempo, aberto mão do seu tempo, aberto mão do seu conforto para discipular a minha vida? Onde você estaria se alguém dedicado, consciente da sua chamada, não tivesse gasto tempo com você? Onde você estaria agora? Agora, se você tem no coração o desejo de ser grato a Deus pelo que outra pessoa fez por você, faça por alguém aquilo que alguém fez por você. Porque olha só, o que é o evangelismo? Se não um mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Vou de novo, tá? O evangelismo é um mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Quando nós abrimos as portas da nossa casa, quando nós recebemos pessoas em casa, quando nós preparamos o ambiente para que a palavra ela seja propagada, a gente está dizendo: eu descobri a fonte, eu descobri a padaria de Deus. Eu conheço o caminho que pode te alimentar. Então, as pessoas começaram a se reunir. Na semana passada, a Sara pregou aqui uma palavra sobre a sogra de Pedro. E foi exatamente este o milagre que possibilitou este acontecimento. Por quê? Porque quando as pessoas ouviram que Jesus estava em casa, elas rapidamente se reuniram ali para ouvirem acerca do que Jesus estava fazendo. E deixe-me lhe dizer uma coisa: o seu testemunho pode ser a isca que Jesus vai usar para atrair outros a Ele. Vou para esse lado de cá, viu, pastor Gilberto? Quero ver se o senhor anima aí também. O seu testemunho, Alex, Ana, o seu testemunho pode ser a isca que Deus usará para atrair outras pessoas a Deus. Imagine você no culto de domingo de ceia, assumindo aqui o microfone, depois pedir a oportunidade de dizer: igreja, eu tenho um testemunho para contar. Eu abri as portas da minha casa e Deus salvou o meu filho, Deus salvou o meu marido, Deus salvou a minha esposa, Deus salvou a minha mãe, Deus salvou o meu pai. Alguém na cadeira vai ouvir e vai dizer: se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha vida também. Oh, glória! Com muito carinho, gente, incomode alguém, diga para ele: o seu testemunho será isca. Ah, desse jeito aí você não vai pegar nem piabinha. Olhe para alguém e diga: o seu testemunho será isca. Quantos acreditam nisso? Então, ó, as pessoas começaram. Por quê? Porque Jesus era, assim, uma figura extraordinária, né, pastor Gilberto? Porque ele se valia do elemento chamado curiosidade para atrair os outros. Você se lembra de Zaqueu? A curiosidade aguçou. Então, enquanto eles estão ali, o texto diz que Jesus está pregando e a casa enchendo. Jesus pregando e a casa enchendo. Mas há um verso, na verdade a parte B do verso, diz assim que o poder do Senhor estava com ele para curar. Essa palavra poder, ela aparece em diversos lugares da Bíblia. No Antigo Testamento, o seu significado era basicamente relacionado a poderio militar, a domínio, a força, a habilidade, a estratégia. Todavia, no Novo Testamento, a palavra que melhor se relaciona com poder é dunamis. E dunamis transmite a ideia de um poder transferido, de um poder dado, a capacitação de Deus para se executar alguma coisa. E na semana passada, se não me falha a memória, a Sara disse que nós estamos munidos desta capacitação. A Sara disse que nós recebemos de Deus autoridade para isso. Pastor, e de que maneira nós colocamos isso em prática? Quando nós
cantamos a palavra, quando nós pregamos a palavra, quando nós oramos a palavra, nós estamos criando o ambiente, preparando o cenário para que Deus ele possa derramar a sua graça. Uma das aplicações desta palavra, pastor Gilberto, me corrija se eu estiver errado, é que dunamis tem uma variação chamada dinamite, poder de implodir, poder de explodir. Quando Jesus ele disse aos seus discípulos assim: olha, vocês devem permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ele está dizendo assim: eu vou encher vocês de pólvora, para que vocês possam explodir com o reino das trevas, para que vocês possam implodir com as algemas das trevas. Glória. Jesus está pregando e a casa está enchendo. E o texto diz que um grupo de homens estão trazendo um paralítico a Jesus. Eu comentava com o pastor ontem, nós conversamos, né, pastor? E eu disse a ele que no domingo, pastor Gilberto, eu falava no encerramento de uma conferência de células, uma igreja que trabalha no mesmo modelo que o nosso, e eles têm uma conferência chamada Semear. E eu falava exatamente sobre isso. Eu disse: olha, se nós levarmos em consideração o tempo, porque a Palestina no tempo de Cristo era muito mais quente do que esse clima que nós vivemos aqui. As ruas elas eram completamente danificadas, com exceção daquelas pavimentadas por Roma. Inclusive eu vi uma matéria há pouco tempo que dizia que algumas ruas permanecem exatamente como há 2000 anos atrás, quando Roma as pavimentou. Então eu me pergunto, o nível de sacrifício, de esforço empregado por estes homens para conduzirem o paralítico a Jesus. E aqui, gente, deixa eu me dizer uma coisa, é literal. O homem ele é vítima da paralisia. Mas a nossa missão enquanto discípulos do Mestre é de conduzir paralíticos espirituais a Cristo. E essa não é uma tarefa fácil. Não se engane, não seja ingênuo a ponto de acreditar que cumprindo o ID você não encontrará obstáculos, você não encontrará resistência. Eu ouvi um pastor dizendo, o pastor Josué Gonçalves, ele disse: olha, se na sua caminhada cristã você não se encontrar com o diabo no caminho contrário, pode ser um sinal de que você esteja caminhando na mesma direção que ele. John Wesley, talvez um dos maiores plantadores de igreja, teólogo, que contribuiu e muito para o nosso conhecimento, ele disse assim: depois de uma semana, sem qualquer tipo de afronta, sem qualquer tipo de dificuldade, sem receber nenhum cuspe, ele orou dizendo assim: Senhor, talvez eu esteja em pecado contigo, porque ninguém ainda me apedrejou. Ontem nós falávamos sobre isso, no nosso dia do amigo, e eu não quero assim deixar ninguém com inveja, mas ontem nós fizemos um churrascão aqui, né, pastor? Dos muitos testemunhos contados ali, o pastor disse assim: olha, já aconteceu de eu ouvir testemunhos de pessoas que eu falei no começo da minha fé, e anos depois, a palavra plantada, ela floresceu, ela germinou. E durante todo este tempo, você acha que não houve luta? O texto diz que quando estes homens chegaram, eles se depararam com uma multidão. E multidão aqui no texto, gente, é um sinônimo de adversidade.
de adversidade. Eles poderiam ter, diante do que está acontecendo, voltado para casa, mas somada à fé, eles carregam dentro de si um outro sentimento que eu julgo também ser essencial para a caminhada cristã, que é a determinação. Se motivação tem a ver com o porquê eu me movo, determinação é basicamente a mesma coisa. O que me move, o que me conduz. O problema é que alguns de nós param frente à primeira adversidade que encontra. E olhe para mim, o milagre, gente, a vitória, não pertence àqueles que retrocedem frente às primeiras barreiras da vida. Luta não é um privilégio seu. Existem pessoas nesse exato momento passando coisas infinitamente piores do que eu e você, mas que ainda resistem e permanecem. Eu penso que uma das maiores bênçãos do Evangelho é encontrar alguém que permaneça ao nosso lado quando todos vão embora. Esses dias eu estava lendo sobre aquelas mulheres que foram ao sepulcro de Jesus. É o Evangelho de João que fala no capítulo de número 20, que elas anunciaram que a pedra havia sido removida. 2 discípulos foram. Quem eram eles? Pedro e João. Pedro chega primeiro, mas não tem coragem de entrar. Pedro chega depois. João chega primeiro, mas não tem coragem de entrar. Pedro chega depois e entra. O texto diz que eles viram tudo aquilo, está escrito exatamente assim: e voltaram para casa. Mas diz assim: Maria, porém, permaneceu. E para ela os anjos apareceram. Quando você encontrar alguém que permaneça ao seu lado, mesmo quando as coisas estiverem dando errado, essa é a pessoa que você precisa investir. Vou melhorar isso? Invista em pessoas que permaneceram quando outros partiram. Sabe qual é um dos grandes problemas que nós temos, Ana? É que a gente se lamenta muito pelos que foram e se esquece de celebrar os que ficaram. Mas quem ficou são aqueles que merecem a nossa atenção e a nossa gratidão. Esses homens poderiam ter voltado. Quando a gente lê isso, gente, eu estive pensando, originalmente o grupo não era formado por 4, era muito maior. 4 se tornam a partir do momento que eles percebem as dificuldades. O problema agora é a multidão. Imagine um homem paralisado do pescoço para baixo, como alguns comentaristas falam. Não tem. A missão não é fácil. Eles agora estão transpondo a multidão, movidos, determinados, pela certeza de que aquele que está ali dentro pregando pode transformar a vida do amigo. A porta da casa tomada de gente. O que eles precisam fazer agora? Eles vão subir. Escada no bom sentido da palavra, tá? Porque quando a gente fala escada, não é semelhante a esta, muito bem projetada, né? Que oferece-nos uma certa segurança para descer, subir. Não, gente. Estamos falando de 2025 anos atrás. Dava acesso ao segundo andar e o telhado, esse ambiente, esse espaço que nós chamamos de telhado, era utilizado na maioria das vezes pelos donos do imóvel para espalhar as sementes e deixá-las secar ali, e coisas do tipo. Quando eles subiram, o desafio agora é outro. Qual é o desafio? É achar o lugar onde Jesus está. E o evangelista Marcos é quem diz assim: e abriram o telhado no ponto correspondente ao lugar em que Jesus estava. Por que é que estes homens viveram milagres? Porque a fé deles é uma fé assertiva.
Então olhe para mim, não basta vir ao lugar certo, precisamos estar munidos das motivações corretas. Não é suficiente que você tenha vindo, não, as suas motivações, elas precisam estar de acordo, alinhadas com a vontade de Deus. Porque quando nós lemos textos como aquele em que Jesus diz assim, olha, e tudo que pedirem em meu nome, assim se fará, alguns nutrem a ideia de que tudo é tudo, mas o tudo a que Jesus se refere é tudo que estiver de acordo com a minha vontade. E como eu sei que os meus pedidos estão de acordo com a vontade de Deus? Quando a minha fé, ela é movida por Cristo. Porque estes homens estão se movendo pela certeza de que é Cristo, e apenas Ele pode resolver o problema do homem. Eu me pergunto se eles não tenham ido em outros lugares antes de tentarem Cristo. Eu me pergunto se eles não tenham gastado energia indo a outros lugares, até descobrirem que Cristo era suficiente. Quando eles desceram o leito, o texto diz assim, olha, e vendo-lhes a fé. E eu gosto desta expressão, porque transmite a ideia do que eu estou lhes dizendo, a fé que abre caminho. E vendo-lhes a fé. Olha para mim, a fé de quem? Dos homens que estão conduzindo o paralítico. Precisamos ter ao nosso lado gente que tenha fé. Precisamos manter por perto gente que alimente a nossa fé. Precisamos alimentar relações que alimentem a nossa fé. Você não pode, coloque carinho nas minhas palavras, gente, manter por perto gente que celebra as suas dores, que se alegra com as suas tristezas, gente desmotivadora. Eu não sei se cheguei a compartilhar com vocês, mas lá no capítulo 14 do livro de Números, se não me falha a memória, você se lembra quando Moisés ele orientou aos espias que fossem em Canaã, e lhes trouxesse relatório de tudo que eles viram ali? Olhe para mim, 12 homens foram espiar a terra. Dos 12, pastor Gilberto, 10 voltaram com um relatório negativo. A terra é de fato boa, Moisés, como Deus nos disse. Veja aqui os cachos de uvas que nós trouxemos, a fim de transmitir a ideia da grandeza da bênção. Eles disseram assim, 2 homens precisam carregar um cacho. Há um tempo atrás, pastor Ari, eu ouvi um pregador falando que precisavam 2 homens porque as uvas eram do tamanho de melancias. Mentira. É porque os cachos eram tão grandes, assim, para mais de 300 frutos cada cacho. Então precisavam de 2 homens para carregarem. Então não é porque os frutos eram grandes, é porque a capacidade de produção era grande da terra. Então é a prova social. Só que 10 disseram assim, só que tem gigante. E o relatório é tão pessimista que eles dizem assim, olha, aos nossos olhos, se comparados a eles, éramos como gafanhoto. E pior, eles também nos veem assim. Só que 2 olharam para o mesmo lugar e por causa da fé tiveram um relatório diferente. Porque a comunidade começou a inflamar, todo mundo querendo pegar em pedra para atacar em Moisés. E a comunidade de Israel era assim, né? Qualquer deslize do líder era pedrada e paulada. Imagina, pastor Ari. Imagina, pastor Gilberto. Qualquer deslize de Moisés, a galera já pegava pedra para atacar nele. Aí, mudou muita coisa não, pastor? Aí Caleb chega e diz assim, Moisés, deixa eu me falar uma coisa, a terra é de fato como eles disseram, mana leite, mana mel, tem gigante, mas eles se esqueceram de uma coisa, o que? Capítulo 14 de Números e verso de número 8, se o Senhor se agradar de nós,
então Ele nos fará entrar na terra da nossa possessão. Antes disso, sabe o que Caleb disse? O texto diz assim: fez a comunidade se calar. Quando alguém de fé chega, a voz do descrédito precisa se calar. Quando alguém de fé chega, a voz de dúvida precisa se calar. Quando alguém de fé chega, a voz da enfermidade precisa se calar. Igreja, ande com gente de fé. Oh, glória! Deixa eu acabar para nós orarmos, ó. Ande com gente de fé. Pastor, eu não tenho muitos amigos que tenham fé. Então seja você a pessoa com fé. Ah, não, com muito carinho, incomode alguém, diga para ele: a partir de hoje, eu e você transformaremos o ambiente pelo poder da fé. A voz da dúvida vai se calar, a voz da enfermidade vai se calar, porque alguém de fé chegou. Quando desceram, olhe para cá, quando desceram o leito, depois daquela palavra e do embate com os fariseus, você se lembra? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Jesus disse assim ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados, e agora levanta e anda. No texto, a coisa acontece imediatamente, instantaneamente. Mas eu preciso que você faça um esforço para entender isso. Porque depois de muitos anos sem se movimentar, é óbvio que ele perdeu massa muscular das pernas. Talvez a perna estivesse atrofiada. Houve perda de mobilidade. Então não foi apenas Jesus devolvendo a ele mobilidade, não. Jesus está restaurando por completo a vida desse homem. Está entendendo? Houve aumento de músculo. É Jesus devolvendo a mobilidade, dizendo assim: olha, o que os anos nessa maca te roubaram, eu estou te devolvendo. Levanta, toma o teu leito e anda. O cara chegou carregado e agora vai sair carregando o testemunho de ter se encontrado com Jesus. Posso lhe dizer uma coisa? Talvez você entrou o ano de 2026 sendo carregado, mas antes que o ano termine, o nosso testemunho será outro. Carregaremos para a glória de Deus como testemunho aquilo que nos fez chorar, aquilo que nos fez perder noites de sono, aquilo que roubou a nossa paz durante muito tempo. Daqui até o final do ano, ou talvez até o meio do ano, o testemunho possa ser outro, e outras pessoas serão tocadas pelo testemunho que Deus nos deu. Vamos orar, gente?